Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um super clássico que é Um Cântico de Natal de Charles Dickens. E vai ser um especial de Natal, obviamente, né? Uma história com uma mensagem muito bonita, com uma mensagem para você meditar e enfim. Conta a história de Ebenezer Scrooge, um senhor já idosinho, mas que viveu toda a sua vida para o trabalho. Ele trabalha muito, vive no seu mundinho, na sua bolha, é um ser antissocial, não conversa, não interage com ninguém, não gosta das pessoas, não pratica nenhum ato de bondade, porque para ele a vida é só dinheiro. Então ele fica ali enterrado no seu escritório, né, vivendo a sua vidinha fechada. Trata os seus funcionários assim de uma forma muito arrogante, cobra demais e paga de menos, não é? E vive discutindo com o seu sobrinho, principalmente na época do Natal, né? Ele pensa que o Natal é uma baboseira, porque as pessoas não trabalham, deviam trabalhar diretamente no Natal, só gasta dinheiro, esse negócio de comprar presentes e enfim. Então ele não tá nem aí pra família, nem nada. O sobrinho até convida, vai passar a noite de Natal com a gente, a ceia de Natal com a gente. Não, isso é uma baboseira, tipo assim, eu vou ficar aqui trabalhando que eu ganho mais, enfim. Acontece que antes do Natal ele recebe a visita de um antigo funcionário dele. Funcionário não, na verdade sócio, né? O fantasma, né? E ele fica assim admirado, espantado e nossa, o que você veio fazer aqui, Marley e tudo mais? O Marley responde, olha, eu vim te visitar porque, olha só, as minhas amarras, as minhas cadeias. Então, sabe aquele típico fantasma com correntes? Assim como você, eu fui prisioneiro dos bens materiais, eu fui prisioneiro, sabe, da ganância e essa coisa toda. Por isso eu estou aqui, né, amarrado, como se fosse um prisioneiro mesmo. Mas, olha, ainda há tempo para você. Eu não quero que a sua vida seja como a minha, eu não quero que você tenha o mesmo fim que eu. E por isso, 3 espíritos vão te visitar. E você esteja atento. Preste atenção no que eles vão dizer, porque talvez ainda haja tempo para você. Não quero que você seja como eu. E, de fato, ele recebe a visita desse primeiro espírito, que é o espírito do Natal presente. E ali ele sai da bolha. E ali ele vai ver o quanto ele é odiado pelas pessoas, porque ele vai ter uma visão assim de fora, o quanto as pessoas não gostam dele. Ele vai perceber também o quanto ele podia ter feito pelas pessoas e não faz. Ele vai ver a ceia de Natal de um desses empregados dele e vai ver que o quanto ele é pobre, né? A sua família pobre, a ceia simplesinha, mas o quanto eles são felizes e unidos. Só não são totalmente felizes porque o garotinho, o Tiny Tim, ele tem uma doença, né, ele é muito fraquinho, muito doentinho e tudo mais, então eles não têm dinheiro suficiente nem mesmo para fazer um tratamento decente, né, para a criança e enfim, então eles não são totalmente felizes por causa disso, mas o Scrooge vê, né, mesmo no meio da dificuldade, mesmo ali no meio da doença, mesmo com pouco dinheiro, eles são felizes, eles se amam, eles passam por tudo isso juntos, pelas dificuldades juntos, eles se amam e essa coisa toda. E aí ele põe a mão na consciência. O que eu podia fazer para melhorar a vida desse rapaz, né? Talvez pagar melhor, né? E enfim, beleza. Então ele é levado, né? E aí ele entende que se nada for feito, essa situação pode piorar, né? E o menininho pode chegar, inclusive, a morrer, né? Se ele não tiver cuidados especiais, né? Uma alimentação especial, isso precisa de dinheiro, que é coisa que o pai dele não tem. Enfim, ele é levado então ao Natal futuro, onde ele vê então o que pode acontecer, né? O que poderia acontecer no futuro se ele não fizesse nada ou se ele não existisse. Qual é o propósito da vida dele? Que é justamente ajudar as pessoas. Esse menininho, ele vê então que esse menininho realmente iria morrer. E ele é levado então ao Natal passado, né? O Natal do passado, que ele vê então quando ele era criança, né, os natais que ele passava com a sua família, essa coisa toda, rever algumas coisas, alguns traumas, e onde foi, ele entende ali, onde é que foi, o que foi que deu errado, né, onde foi que a vida dele simplesmente desandou, né, que ele se tornou esse homem mau, fechado, egoísta, né, enfim, foi isso que ele aprendeu, né, nessas coisas todas. Então, de repente, ele volta uma nova pessoa,
Então ele dá um aumento de salário para esse rapaz, né? Ele começa a tratar bem a sua família, ele vai juntar na casa desse sobrinho, né? Realmente dá valor, né, à família, ao estar junto, ao celebrar, e ele começa a fazer o bem, ajudar as pessoas, enfim, dividir o seu dinheiro. Beleza, né? Ele se torna uma nova pessoa, ele entendeu o sentido, digamos assim, do Natal, do seu propósito na vida, o quanto ele é importante nesse mundo, que se ele está nesse mundo, que se ele tem dinheiro, é para que ele possa ajudar, abençoar as pessoas, né? Percebe? Então é isso, ele teve essa visão de propósito e essa visão de sentido do Natal, do espírito do Natal, do estar junto com a família, do fazer o bem às pessoas. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Ele aprendeu tudo isso, né, em uma noite, sendo visitado por esses espíritos aí do Natal presente, do passado e o Natal do futuro. Mas o que eu queria deixar aqui uma mensagem para você é que o mais importante, eu gostaria que você fizesse uma viagem, não ao Natal passado, nem ao Natal presente, nem ao Natal futuro, mas ao primeiro Natal, que foi quando Jesus Cristo nasceu, quando Jesus veio a esse mundo, aquela noite maravilhosa em Belém. E aquele Natal foi super especial. E se você não entender o significado disso, se você não for levado até aquele Natal, o primeiro Natal, né, você não vai entender a grandiosidade daquele dia, né, a sua vida realmente não vai mudar. Né? Você vai entender que não adianta praticar bondade, né? Por mais que o Scrooge se tornou uma pessoa mais leve, mais bondosa, né, sentir amor pela sua família, eu quero dizer a você que se você não for levado até aquele primeiro Natal a entender o amor de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, você também não vai ser feliz completamente, né? Porque não é bondade que te leva para o céu, não é o amor que a gente sente pelas pessoas que te levam para o céu, o perdão que você dá para as pessoas, né, nesse espírito natalino, a bondade, a generosidade, o altruísmo, nada disso te leva para o céu, nada disso te faz feliz. Então, é por isso que você precisa ser levado ao primeiro Natal, aquela noite, né, de Belém, entender, né, o significado daquilo. Especialmente quando nós vivemos em um mundo tão turbulento, vivemos um mundo que já está, onde as pessoas já estão tão distantes umas das outras, né? Como o Scrooge, né? As pessoas estão distantes, as pessoas estão frias, as pessoas não se importam mais umas com as outras, onde nós vivemos uma crise sem precedentes, né? Tanto econômica, financeira, política, moral, social. Gente, é uma bagunça. Nós estamos realmente vivendo tempos terríveis, difíceis. E parece que a gente não acredita em mais nada, nem em ninguém. É difícil a gente interagir, é difícil a gente confiar e acreditar nas pessoas, ou mesmo fazer o bem. As pessoas estão cada vez mais distantes, divididas, né, em lados de todas as formas, e isso é muito triste, isso é muito ruim. Então a gente precisa restaurar isso, resgatar isso. E como que a gente vai conseguir, né? Somente quando nós formos levados até o primeiro Natal, né? E que o espírito do primeiro Natal, né, esteja nas nossas vidas, né, nos direcionando, nos guiando, nos fazendo entender o que é verdadeiramente o Natal. E aí nós vamos sentir realmente amor pelas pessoas. A nossa bondade não vai ser do nada, a nossa bondade não vai ser em vão, mas tudo, né, parte daquela primeira noite, daquele primeiro Natal. E aí sim, todas as outras coisas têm valor. Se você não tinha amor, se você não tinha a percepção do certo e do errado, se você praticava o mal, você vai praticar o bem. E você vai entender isso, que aquela noite, aquele primeiro Natal, né, ele transforma a sua vida. Não é a bondade, não é a generosidade, não é o fato de você ser uma pessoa honesta que vai te levar para o céu, mas ao contrário, né, tudo isso é importante, mas tudo isso é consequência, né, na vida de uma pessoa que verdadeiramente foi levada até aquele primeiro Natal e teve a sua vida transformada pelos acontecimentos daquele grande dia, daquele primeiro Natal. Então, que nesse Natal você busque, você vá, né, a uma igreja, você busque a Deus em oração,
que você seja transportado àquele primeiro Natal e que Deus mesmo te revele, que Deus mesmo te mostre aquilo que Ele precisa mostrar, aonde você precisa ser trabalhado, enfim, isso é só mesmo o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Mas que nós possamos buscar isso em Deus. E que tudo, por mais que você tenha dinheiro, o problema do Scrooge não era o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema, como eu falei, são as motivações, não é? É que dinheiro nenhum, sem entender aquilo que Deus fez no Natal, vale a pena. Né? Mas ele entendeu que se ele tem dinheiro é porque ele tem um propósito, que é ajudar a vida das pessoas. E mesmo ajudar a vida das pessoas, e mesmo fazer o bem às pessoas, sem entender o que aconteceu naquela noite maravilhosa, também não é nada. Né? Então, que você realmente pare para refletir, esteja realmente buscando a Deus, seja transportado àquela noite maravilhosa de Natal, e que realmente, né, o nosso desejo seja que Deus abençoe a todos e a cada um de nós nessa noite maravilhosa de Natal. Que Deus nos abençoe.